Faltando um dia para chegar o julgamento da revisão da vida toda dos embargos de declaração, eu vou trazer aqui para vocês hoje a análise de especialistas para você saber o que deve acontecer no julgamento de amanhã, 1º de fevereiro de 2024, dos embargos de declaração da revisão da vida toda. Então fique comigo até o final do vídeo, você está no INSS Explicado. Aqui a gente tem vídeos diários sobre tudo o que acontece no INSS e que seja do interesse dos aposentados, pensionistas, idosos do Brasil. Essa semana aqui, plantão, revisão da vida toda, você vai ficar sabendo tudo. Então, se você é novo por aqui, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, que a gente vai estar aqui trazendo para vocês todos os votos, tudo que vai acontecer. E no vídeo de hoje, a opinião dos especialistas. Qual que é o grande medo, pessoal? O grande medo é o seguinte: revisão da vida toda, anular o julgamento. Esse é o grande medo. E quem é que veio com essa tese? O Zanin, Cristiano Zanin, o novo ministro indicado pelo presidente Lula. Inclusive, eu queria que vocês deixassem aí nos comentários um recadinho para o Cristiano Zanin, né? Toda a sua indignação, aproveita aí e desabafa nos comentários, deixa um recadinho para ele aí. Ele quer anular o julgamento e isso fere o regimento interno do STF, dizem especialistas. Então, isso já deixa a gente mais tranquilo. Olha só, como eu chamo aqui no canal, o Zanin é um anulador de processo. Ele fez isso no processo do presidente Lula e conseguiu anular o processo que ele tinha, que ele estava preso, foi solto por corrupção. Ele conseguiu anular o processo, ele não inocentou Lula, né? Ele achou brechas no processo e é o que ele está fazendo agora com o processo da revisão da vida toda, tá? Não estou discutindo aqui nem Lula, nem Bolsonaro, nem PT e nem direita, nem esquerda, tá, pessoal? Estou falando fatos aqui para vocês. Então é o seguinte, o STF ele deverá retomar agora, dia 1º de fevereiro, mais conhecido como amanhã, o tema 1102, que trata da revisão da vida toda, benefício que possibilita ao segurado do INSS usar toda a sua vida contributiva para o cálculo do valor, e não apenas os salários de julho de 94 para frente, como tem sido feito até hoje. A expectativa entre os aposentados é enorme, né? Vocês sabem muito bem. Dois institutos que representam os aposentados, o Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, o IBDP, e o Instituto de Estudos Previdenciários, o IEPREV, ambos de natureza científica jurídica, participam do processo de amicus curiae. Isso quer dizer o quê? Eles estão ali do lado dos aposentados fazendo a defesa do processo que chegou lá no STF em favor do aposentado, tá? Em favor de vocês, aposentados. Sem contar que a gente teve também, enfim, aos 45 do segundo tempo, a entrada no time aí da OAB. Na semana passada, os institutos divulgaram nota conjunta destacando os pontos principais da ação, inclusive em caso de sentença favorável ao pleito, a modulação dos efeitos da decisão, se os atrasados da revisão serão pagos ou não. Abre aspas, presta atenção, pessoal. O Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, o IBDP, defende que a decisão inicial seja cumprida em sua integralidade e entende que eventual decisão que casse o direito aos atrasados será um precedente de enorme prejuízo aos segurados do INSS, afirma Diego Cheruli, que é diretor do IBDP. Então, presta atenção aqui comigo. O direito do aposentado e pensionista a ter revisão da vida toda, a ter o recálculo, já está garantido. Já está garantido. O que está sendo discutido são os atrasados. A partir de que data vai receber os atrasados ou nem receber os atrasados, né? Só da data que entrou com a ação. Isso é um jabuti no meio do direito, porque isso não existe, né? Se a Receita Federal resolve te cobrar, ela te cobra os últimos 5 anos. E se você tem um débito, um crédito com a Fazenda Pública, eles têm que te pagar os últimos 5 anos. Então, isso não existe, não tem cabimento. Mas o que mais preocupa ainda, tá? É o seguinte, é a tese de Zanin, né? A tese de Zanin que é anular o processo, é o grande anulador de processo, que ele quer fazer uma mágica aí, como diz o nosso amigo Luan, o Rudim, o mágico, ele quer fazer uma mágica e quer fazer com que o processo volte ao STJ. Esse seria o retrocesso maior de todos, a gente teria aí com certeza mais 5, 10 anos de processo, que causaria aí, infelizmente,
muitos aposentados não terem o prazer de desfrutar da revisão da vida toda quando ela sair, porque são, em sua maioria, aposentados já de idade avançada, às vezes já doentes. Então, é um grande pecado, né? Vamos dizer assim, se isso acontecer. João Badari, que é do Instituto Brasileiro, do Instituto de Estudos Previdenciários, o IEPREV, entende que a tentativa de anular o julgamento, aqui a gente já se refere ao Zanin, fere o regimento interno do STF, pois não ocorreu qualquer omissão no voto do ministro aposentado Ricardo Lewandowski. Abre aspas, seu voto seguiu integralmente o do relator, que se manifestou pela impossibilidade de retorno dos autos ao STJ. É nítido que não houve omissão e o INSS busca rediscutir e diminuir a decisão do colegiado, aponta Badari, né? João Badari, que também está atuando ali diretamente no processo. Então, os dois riscos amanhã, atrasados e a tese do Zanin. Eu acredito que a tese do Zanin ela vai ser exterminada e principalmente a gente tem que ficar de olho assistindo pela TV Justiça o voto do ministro Alexandre de Moraes, que com certeza ele vai combater essa tese do ministro Zanin, né? Porque ele remarcou o processo antes que houvesse uma tragédia, porque vários ministros estavam acompanhando a tese do ministro Zanin muito facilmente, né? Acompanham a tese sem justificar absolutamente nada. Então, amanhã a gente vai ter o extermínio, com certeza, com a ajuda do IBDP, com a ajuda do IEPREV e com a ajuda do ministro Alexandre de Moraes, da extinção da tese do ministro Zanin. E o outro risco que fica é o pagamento dos atrasados, que é justo também, e se acontecer vai ser uma grande injustiça, vai ser um grande jabuti judiciário. O fundamento dos votos atuais que buscam caçar os valores atrasados é de que o INSS não poderia ter agido de forma diferente, pois aplicava a lei. Mas o Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário avalia que aceitar esse argumento é ratificar excessivos entendimentos restritivos que o INSS faz da legislação, cerceando o direito e o que faz a maior parte litigante nacional. Essa discussão está trazendo à tona sensíveis questões acerca da administração da Previdência Pública brasileira e também sobre a cultura da falsa economia com a protelação de direitos fundamentais. É preciso repensar o sistema, sugeriu aqui o doutor Diego Cheruli. Então, é uma desculpa aí que o INSS está arrumando, literalmente uma desculpa para falar no português claro, né, tentando aí evitar o pagamento dos atrasados, que seria aí realmente o maior montante de dinheiro que os aposentados teriam a receber. É lógico que a correção da renda ela é muito bem-vinda, né? Vai subir, mas receber os atrasados é o que pode mudar a vida de muitos, né? Receber aí 200 mil de atrasado, que seja 50 mil de atrasados, vai ajudar muito a vida do aposentado e do pensionista. Os advogados dos dois institutos assinalam que a revisão se aplica para utilizar os salários de contribuição de todo o período contributivo, quando este for mais favorável que o cálculo do INSS, que apenas considerou os salários de julho de 94. Segundo os dois institutos ainda, para saber se vale a pena entrar com a ação, é importante simular o cálculo e verificar o que é mais vantajoso com um especialista. O cálculo do INSS ou o cálculo com todo o período contributivo. Quem recebeu baixos salários antes de julho de 94 não pode obter vantagem, provavelmente, econômica nesta revisão, uma revisão de exceção. Quando o INSS fala, outra mentira do INSS, que milhões de aposentados vão dar entrada, mentira. Não tem direito, é uma revisão de exceção. São milhares de aposentados e não milhões de aposentados. E, se eu não me engano, em torno de 40 mil tem direito a essa revisão, 40 mil aposentados e pensionistas, né? Fora os que vão entrar ainda, mas não chega perto de 1 milhão de jeito nenhum. Os especialistas observam também que, vale lembrar, somente poderão revisar seus benefícios aqueles que tiveram o início dos pagamentos nos últimos 10 anos. Olha, muita gente ficou de fora aqui, em razão do prazo decadencial. Culpa do judiciário que demorou, né? Demorou e continua demorando a emitir essa decisão final. Pensionistas e quem recebeu o auxílio-doença também podem ter esse direito.
Com o resultado da ação, o beneficiário pode rever a renda atual e receber os atrasados dos últimos 5 anos. Isso que é o correto. O que deve ser feito? Conferir a partir de quando os salários de contribuição constam em seu Cadastro Nacional de Informações Sociais, o CNIS, geralmente a partir de 1982. E aí, se que não tiver lá, você vai ver nas suas carteiras de trabalho. Requer a inclusão do salário de contribuição a partir do primeiro trabalho, no caso do primeiro emprego formal, ou da primeira contribuição paga ao INSS, no caso do autônomo. Conferir se todos os salários de contribuição do primeiro dia de vínculo empregatício e recolhimento previdenciário, mesmo após julho de 94, até o mês imediatamente anterior ao do protocolo do benefício a ser revisado, constam no período básico de cálculo e se estão corretos. Verificar se o tempo de contribuição considerado pelo INSS já está registrado no CNIS, pois muitas vezes há documentos que somente se encontram no processo administrativo, como certidões de regime próprio, certidão militar, certidão de menor aprendiz. Caso o tempo de contribuição constante no CNIS não esteja batendo com o tempo de contribuição do processo, que pode ver isso na carta de concessão, pode-se ver isso na carta de concessão, o segurado precisa ter acesso ao processo concessório. Antes de 2018, o processo era físico, né? Tinha que pegar o processo lá na agência. Assim, o segurado precisará pedir a cópia do processo constante nas abas dos pedidos do Meu INSS. Aí eles vão juntar e pelo Meu INSS você vai tirar ele digitalizado. Para processos analisados após 2018, o processo poderá já ser digital, não é necessário pedir a cópia, basta baixar diretamente o processo administrativo no aplicativo Meu INSS. E aí você vai submeter o recálculo previamente para apurar se há proveito econômico em favor do segurado. Ao constar que há erros no salário de contribuição a partir da reanálise, é importante adotar algumas providências. Separar a documentação que prova seus salários de contribuição anteriores a julho de 94, isso é muito importante. Demonstrativo de pagamento, contra-cheque, o que não tiver no CNIS você vai ter que comprovar documentalmente, tá? Muito advogado está entrando só com o CNIS, tá? Jogando dinheiro, deixando dinheiro na mesa, literalmente prejudicando seu cliente. Fique muito atento com isso. Na ausência desses comprovantes, obter um extrato do FGTS ajuda bastante, ou mesmo a relação RAIS-CAGED, que você consegue tirar também com eles. Se for possível fazer contato com o empregador da época, né? Aqui é difícil, mas às vezes é possível. E solicitar a relação de salário de contribuição, a ficha financeira ou a cópia da ficha de registro de empregado, essa última desde que contenha discriminadamente, mês a mês, todos os valores de salário. No caso de contribuições autônomos, empregados domésticos, empresários, facultativo, que contribuiu antes de 12 de 84, essas contribuições também podem se encontrar no CNIS, pois estão em microfichas. Assim, o segurado também deverá ter acesso a este documento nas agências do INSS para fazer o cálculo correto. Então, pessoal, o que eu estou falando aqui é o que você não tem de documentação. O advogado às vezes está pegando o seu CNIS, fazendo um cálculo, falando que você tem direito a um valor baixo ou você nem tem direito. Mas o que tem no CNIS não é necessariamente o que você contribuiu na maioria das vezes. Grandes períodos para trás, principalmente da década de 80, não constam no CNIS e você tem que comprovar documentalmente. É aí que vai estar o seu ouro. Lembrar de verificar se o servidor já não colocou essas microfichas no processo concessório. Por isso a importância de ter acesso ao processo inteiro para poder fazer o recálculo. Então, às vezes você pede para um advogado fazer pela internet aí o seu cálculo, ele faz ali baseado no CNIS, fala que você não tem direito e você acredita. Toma cuidado, você pode ter direito. Por isso é importante você espalhar esse vídeo aqui para muita gente que você conhece, principalmente os aposentados e pensionistas. É importante também o fato de poder achar outros erros na concessão que não seja necessariamente o uso das contribuições de julho de 94. Esses erros podem tanto aumentar como diminuir o benefício. Então precisa ficar atento com relação a isso. Pessoal, então resumindo aqui para vocês, amanhã, discussão principal, atrasados, vai pagar ou não vai pagar? E a cereja do bolo é exterminar a tese do ministro Zanin, que comece com essa discussão. Já vou adiantar aqui para vocês, provavelmente amanhã não teremos uma decisão final ainda, porque amanhã é a reinauguração do ano do Judiciário, tá? A inauguração, na verdade, do ano do Judiciário de 2024, vai ter uma solenidade com vários políticos, várias autoridades e que vai até às 16 horas a previsão.
Depois das 16 horas começa a julgar um primeiro processo que está na frente. Amanhã, na pauta, o segundo processo é o da revisão da vida toda. O primeiro processo é um processo meio complicado, que fala sobre divisão de bens de pessoas casadas com mais de 70 anos. Então, talvez o processo amanhã nem seja discutido, ou seja inicialmente discutido, mas já automaticamente, se ele não for concluído amanhã, ele já começa a ser discutido no próximo dia 7 de fevereiro. Teremos provavelmente 2 sessões, mas a gente vai estar de olho, passando tudo para vocês aqui, por isso é importante se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, que tudo sobre a revisão da vida toda, cada voto a gente vai trazer aqui para você. Lembrando que começa para a gente aqui 1-0, porque o voto da ministra Rosa Weber já vai contar, mesmo ela tendo se aposentado. Você esteve no INSS Explicado, vídeos diários sobre tudo o que acontece no INSS que seja do seu interesse, aposentado, pensionista, idosos do Brasil. Então fique com a gente, se inscreva, ative o sininho de notificação, que a gente está aqui todo dia para você. Forte abraço e até o próximo vídeo.